O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Pois é, você conhece algum Ernesto, além do samba? Eu vou contar a história do Ernesto hoje. Dizem que o Ernesto é calado, que tem a língua enrolada, que ele não sabe direito falar com as pessoas. Dizem que ele é feio, que tem a cara torta, que dá até medo. Dizem que ele é diferente, que ele usa roupas mais velhas do que das outras pessoas. Dizem que Ernesto é burro. Dizem que ele não entende o que os outros pensam. Dizem que Ernesto é bobo, que ele não sabe como agradar, que ele é esquisito, que ele não se encaixa. Dizem que ele é egoísta, que ele não liga para as outras pessoas. Todo mundo diz algo de Ernesto. E ele vive sozinho. Vive sozinho e triste. Enfim, acabou a história. Você não gostou? Não gostou desse final? Às vezes é assim que as histórias acabam mesmo. Às vezes a história inteira é triste. Tem gente que pensa que quando acaba assim, não é culpa de ninguém. Tem gente que às vezes nem sabe, nem quer saber do final. É melhor ficar longe dessa tristeza. Tristeza final. Que palavra complicada. É triste, né? Tristeza, triste. História inteira triste. Mas eu queria saber de você. E você? Tem algo a dizer para o Ernesto? Essa é uma adaptação do livro Ernesto, de Blandina Franco e José Carlos Lolo, da Companhia das Letrinhas. É um livro que eu tenho há muito tempo, que eu gosto muito, que, como eu brinco com as histórias, eu gosto de trabalhar com as histórias, porque elas nos cuidam. Mas eu vou fazer, então, uma pequena descrição das imagens para que você entenda o que eu contei. Uma página inteira em branco e uma porta desenhada, da mais simples, um retângulo e uma bolinha de maçaneta. Então a porta abre e o Ernesto, ele é uma figura, parece um emaranhado, um pompom, num tom de azul, com 2 olhinhos e um nariz vermelho. Ele nem entra o corpo todo na porta, só observa. Então o Ernesto está lá com 2 bracinhos, dos mais simples, 2 risquinhos, e os pezinhos também, 2 risquinhos, e como se ele estivesse olhando para o espelho. É a hora que dizem que o Ernesto é feio. Ele está se olhando. Quando falam que as roupas dele é velha, na outra página, tá aquele feijãozinho, aquele pomponzinho azul, com uma carinha bem tristinha assim, a boquinha embarcada para baixo, e um remendo no traseiro. Eu particularmente acho o Ernesto lindo. Do outro lado, ele está assim, atento ao que um quadrado de olhos fechados e com uma língua gigante, como se estivesse falando muito, que é a hora que ele não entende o que as pessoas falam, que eles acham que ele é burro. Ele está bem atento. Será que ele não entende? Na outra página tem um presentinho no chão, um pedacinho de pessoa que está indo embora do final da página, e Ernesto bem triste, aquele borrão azul. É como se fosse uma aquarela que se joga e não se termina. E os olhos baixinhos, virados para baixo, a boquinha virada para baixo, aquele nariz vermelho que ele tem. E aí é que ele não consegue agradar as pessoas. Será de novo? Nessa outra página é tão engraçado, porque é como se aquele borrão azul tivesse sentadinho no chão com aquelas perninhas de tracinho, aquele nariz vermelho e os olhinhos voltados para um cachorrinho verde que está do outro lado. Ele não se encaixa? Ele é esquisito? E aí tem hora que fala que o Ernesto é egoísta. Ele está meio que de costa na página. Aquele borrão, a gente só vê o borrão azul, as perninhas sentadinhas, o nariz vermelho enfiado dentro de um livro. Então, na outra página, é como se ele estivesse coçando a cabeça
de dúvida e as outras duas figuras lembram o Ernesto, porque são dois borrões, um vermelho e um azul, narigão, mas com a sobrancelha cerrada, como se estivesse pensando o que vai dizer sobre ele. Então, aquela mesma porta, ele cabisbaixo, bracinhos para baixo, olhinhos e nariz, está entrando. E uma chuvinha, são pinceladas delicadas de risquinhos em azul, que é a hora que ele está muito, muito sozinho e muito, muito triste. Então a porta se fecha e tem todos os risquinhos em azul e no meio da página, da outra página, escrito fim. E aí que a história começa. Ele está lá dentro, o livro num canto, o monitor de um computador, uma janelinha no fundo com os risquinhos da chuva lá fora. E ele fazendo o seu lanchinho. E aí a autora pergunta, você gostou da história? E ele então está ali com os olhos cabisbaixos, a tristeza é latente, nem a boquinha aparece, comendo seu lanchinho. E aí vem as perguntas, as histórias acabam assim. Ele está com seu livro, terminou o lanchinho, e está ali, e a gente observando ele dentro da casa dele, na tristeza. À noite, a chuva está lá fora na janela, ele deitadinho, com uma cobertinha que é da cor do livro, e um livrinho em cima da coberta, como se tivesse com os olhos estatelados, olhando para o teto e pensando, pensando, pensando. E aí vem na outra página a pergunta, tem gente que prefere nem ficar sabendo deste final, porque é muito triste. E aí eu te pergunto, como é que você pensa nesse final? Então, o livro já está na cabeceira, Ernesto virado para cá, o lençol continua lá, os olhinhos, simples bolinhas que representam uma tristeza, o nariz vermelho sobre a coberta. Tem gente que nem percebe a tristeza. Não está só no final da história, mas na história inteira de Ernesto. Então, ele estica aquele bracinho fininho, um risquinho só, e apaga o abajur. E vem na página inteira. E você? Página escura, toda escura. A janelinha em azul, os pinguinhos de chuva ainda caindo, o nariz vermelho, os olhinhos fechados, mas uma lagriminha escorrendo nessa página escura. Você tem alguma coisa a dizer para o Ernesto? Agora sim, é assim que acaba. Eu espero que você não tenha se ofendido de eu ter te chamado de porta, porque essa porta inicial somos todos nós. Às vezes a gente se fecha e a gente não vê os Ernestos por aí. Ou às vezes a gente é um Ernesto, entra e fecha a porta e desiste. Então eu espero que essa história de hoje não te deixe triste, por favor, mas que te faça pensar e que você possa ter algo para dizer para o Ernesto, para as portas, para si mesmo. E claro, se quiser dividir comigo, será um prazer. Já disse que a adaptação é de Andréa Nogueira? Que bom. Então eu vou dizer que vai ter sarau, dia 13 de abril, no Parque da Conceição, das 11 às 3. Se você puder aparecer, a gente conversa sobre Ernesto junto. Até mais.